Agora sim, hein? Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, gente. Eu vou mutar alguém aqui. Acho que, ó, mutei, vamos ver. Parou. Acho que é microfonia, porque tá um do ladinho do outro, né? Não é isso? Ah, vamos desmutar alguém, ó. O doutor André ou o doutor Paulo pode desmutar um dos dois, ó. Vamos ver. Pode desmutar, vamos ver. Aí, pronto, deixa um só. Aí, ó, pronto para não dar microfonia. Doutores, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. O meu tá mudo aqui. Mas eu tô te ouvindo, viu? Tô te ouvindo. Tudo bem, doutor, graças a Deus, o senhor. Tudo jóia, graças a Deus, estamos com saúde, ó, tá bom demais, gente. O resto a gente corre atrás, né? Quando a gente corre atrás, não pode reclamar, né? Mais gratidão pra gente ter uma vida mais feliz, né, gente? Bom. Bom falar com vocês, hein? Ó, e o Jesus Cristo lá atrás, hein? Do Rio de Janeiro, ó, gostei, hein? Aquilo lá trouxe do Rio de Janeiro há uns 10 anos. Que legal, essas lembranças não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Não tem preço, foto não. Essas lembrancinhas que traz das Tá viagens. louco. Assim, putz, não pode perder não, doutor. Não pode não. Você tem que olhar assim e falar assim, ó, tô vivendo. Tô enfrentando as dificuldades, mas tô vivendo, né? Eu acho que a gente está com. O senhor está escutando? Tô escutando, viu? Tô escutando os dois. Então, vocês estão pertinho, então dá pra escutar um ou outro. Dá pra escutar. Pode deixar. Agora tá perfeito. Agora funcionou aqui. Pode deixar mutado, não tem problema não, viu? Pra não dar microfonia. Perfeito. Doutor, nós somos advogados também. Nós pegamos. Tá conseguindo ouvir? Tô sim. Gente, vocês ganharam um amigo aqui, mas com o professor não tem frescura, viu? Vamos conversar como se vocês estivessem comendo um café, comendo não, né? Tomando café e comendo um bolo de fubá que é mais gostoso combina com café. Aqui comigo. Perfeito. Então, melhor para todo mundo. É, claro. Mas em casa do meu irmão, na verdade, doutor, o que acontece? Eu até fiz uma síntese dos fatos aqui. Ele casou casou não, juntou, né, entre aspas, com a ex-esposa e foram morar em uma casa que a mãe do meu irmão cedeu para eles. Ficaram lá uns um ano e pouquinho, 2 anos e tem um espaço do imóvel, eles construíram um estabelecimento ali para abrir uma conveniência. Ah, que legal. De serviço. Aí ficaram lá e divorciaram. Meu irmão saiu da casa tem uns 2 anos e ela continuou lá. Entendeu? Entendi. Aí, essa casa, reiterando que pertence à mãe do meu irmão, a sogra e ex-sogra. A ex-sogra. Que não tem isso, né? É a sogrona, hein? Sogra só vai somando. Coisa ruim a gente soma, né? Que coisa, né? Somando. Aí o que acontece? Ela fez ano passado, no mês de novembro, uma notificação extrajudicial para Miriam, que é a demandante, sair da casa. Ela estava com outro advogado, fez uma notificação extrajudicial, venceu o prazo e ela não saiu. Entendeu? Aí agora a Miriam entrou contra o meu irmão para fazer uma dissolução de união estável. E nessa dissolução de união estável, a partilha de bens e tudo, ela pediu a manutenção da posse contra o réu, meu irmão. Tá. Entendeu? Aí pediu em sede de liminar a manutenção, o juiz indeferiu, falou que postergaria essa análise, porque ela mesma, com o advogado dela, juntou essa notificação extrajudicial. Ele falou, eu vejo que tem uma uma notificação extrajudicial e não vejo qualquer apontamento de ação possessória. Então eu vou postergar para que a outra parte junte a contestação e a gente analise isso mais para frente. Entendeu? Nossa, foi para cima mesmo, hein? Né? Pois é. Aí meu irmão veio procurar, que a princípio meu irmão ia mexer com... Eu estudo para concurso, tanto para delegado, e também pego mais juizado. Aqui o Paulo Henrique, que é meu primo, que está afim com a advocacia, está gostando, enfim. A gente pegou esse caso do meu irmão, e o que a gente... Eu vou até fazer o esboço do que a gente já pensou até aqui. Tá bom. O que a gente pensou? Quanto à solução da união estável, partilha de bens, ótimo, isso tem que ocorrer. Entretanto, a gente a princípio pensou em falar em ilegitimidade do meu irmão para discutir contra essa posse. Porque quem tem a titularidade é a irmã, é a mãe dele. Entendeu? E a gente até basearia no artigo 458, se eu não me engano. 485, a inciso 6, verificar a ausência de legitimidade do interesse processual e que ele incida parcialmente o processo.
que no artigo 354 do Código Civil fala que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 458, ela pode atingir apenas parcela do processo. Tá. Entendeu? A gente pensou nisso a princípio, da continuidade na ação de divórcio, de dissolução estável, partilha, enfim. Entendeu? Aí, qual que é a nossa dúvida? Inclusive, eu assisti muitas aulas do senhor no que YouTube, legal. até parabéns, excelente. Nossa, excelente mesmo. Que legal. Fico feliz, viu? E a hora que tiver, é que o doutor tá seguindo outro caminho, né? Delegado, caminho muito legal, parabéns. Vai dar certo, só vejo luz no caminho do doutor. Mas a hora que tiver um tempinho, entra no portal EJO para dar uma olhada nas pós-graduações, tem curso gratuito. E tem os meus livros aí também, viu? Se precisar. E ganhar um amigo, tá? Eu sempre vou estar aqui para te ajudar, viu? Aí só essa parte final, a gente pensou nessa legitimidade dele, aí a gente, conversando com um amigo, a gente pensou na ação, qual que é a palavra? Identificatória de posse. Aí aqui surge uma das principais dúvidas, porque ela não tem um registro. O que ela tem? O contrato de compra e venda, uma procuração pública para dispor do imóvel que envolve posse e domínio, e a solicitação do registro junto à Intermate, entendeu? Aí a gente ficou na dúvida, ela não tem esse registro, mas tem esses documentos, que a princípio, inclusive essa ex-mulher do meu irmão foi publicada, ela fala que esses documentos que a mãe dele tem são fraudulentos, e que o imóvel foi adquirido na constância da união estável, que é mentira. Inclusive, meu irmão já teve outras... Meu irmão é bom para casar e separar. Já morou lá com uma ex-esposa dele, entendeu? O que acontece? Essa mãe do meu irmão, ela tem vários imóveis. O imóvel que meu irmão saiu está morando, inclusive, é dela também, entendeu? Ou seja, ela foi agressiva, né? Porque ela poderia tentar resolver isso na conversa, de outra forma, né? Foi agressiva. Doutor, o que é? A gente, a princípio, falou com ela para fazer Um acordo? Solução consensual. Ela falou, tá bom, vamos fazer. Nesse meio tempo, começou a formular que seria um acordo simples, né? Na verdade, tem uma filha também, mas aí, com a questão do MP acompanhando, não tem problema, né, judicialmente. E nesse meio tempo, ela já soltou essa ação, entendeu? Ela foi ardilosa, ela falou, vamos fazer o consensual, e ela já... E tá no prazo de resposta, doutor? Tá no prazo da contestação, né? Ele foi citado já. Não, audiência semana que vem ainda. Tá. Marcou audiência de conciliação. Terça-feira. Agora, é interessante, é um comércio, né? Que eles montaram lá. Continua com ela? Tá só com ela ou tá só com o seu irmão? Só tá com ele? Só tá com o Paulo? O imóvel? O imóvel. Tá com o Paulo? Tá com ela. Tá com ela. Tá lá, tá morando e tocando a distribuidora, que são anexos, entendeu? Me entendi. Agora a distribuidora, ela tá morando lá. A distribuidora ainda tá com você, Paulo? Tá, doutor André? Tá com ela também. Tá com ela também, as duas coisas, a moradia e a distribuidora. As duas coisas. Agora me fala uma coisa, Paulo, eu sei que nessas coisas a gente acaba não guardando papel, não guardando documento, é normal, a gente é ser humano, a gente é assim. Mas você tem alguma coisa? Porque você gastou para fazer benfeitorias, uma reforma, alguma coisa você gastou, e às vezes gastou muito. Você tem alguma coisa? Porque daria para fazer o quê? Fala, doutor André. O que meu irmão tem? Ele tem inúmeros empréstimos, mais de 100 mil, que foi na constância da união estável, da convivência. Ele tem também comprovante da biografia que compraram, entendeu? Tem essas questões, mas especificadamente com a construção, acredito que ele não vai ter nada, até porque foi pedreiro informal, não foi construtor, entendeu? Mas pode puxar aí no extrato alguma questão de móveis, de cimento, essas coisas necessárias para construir, né? Porque o que poderia fazer? Vai ter audiência de conciliação, saiu de lá, se não tiver acordo, eu acho que não vai ter, tomara que tenha, mas saiu de lá, começa a contar o prazo de contestação, né, por causa do processo civil. Então começa a contar os 15 dias no dia seguinte. Se chegar na hora de fazer a contestação, se precisar porque não foi feito acordo, talvez a saída seja um pedido contraposto, pedindo o quê? A indenização, entendeu? Indenização das benfeitorias. Faz um pedido dentro da contestação, contraposto. Pode ser feita a reconvenção, mas como nós estamos falando de possessórias e nós não temos a discussão e em regra não cabe, faz o pedido contraposto.
para ela já sair do imóvel nesse meio tempo. Para ela sair do imóvel nesse meio tempo. E aí poderia apresentar também o pedido da indenização material do que foi gasto lá. Se tiver alguma coisa. Se não tiver, usa isso numa planilha, mas só para ter uma alegação forte, para preocupar o outro lado também, para forçar um acordo, né? Entendi. A princípio a gente pensou nisso também, mas a gente ficou meio assim por conta da ilegitimidade da parte, entendeu? Porque ela entrou com a dissolução de união estável e também contra a manutenção da posse contra meu irmão, só que o imóvel não é dele. E aí dá para trabalhar com o quê? Dá para trabalhar em preliminar, a ilegitimidade de parte, legal, é uma preliminar importante, mas trabalha no mérito o pedido contraposto à indenização. Porque talvez na liminar a gente consiga já derrubar. Mas vai que passe. A gente tem que ter a defesa de mérito. E essa seria a linha correta da defesa de mérito, né? Com pedido contraposto. Pedido contraposto. Aí já englobando os... Que na verdade, na petição inicial também, ela colocou para ser partilhado só o que é conveniente para ela, mas não, tipo, tem muita coisa que meu irmão tem de empréstimo, tem de cartão que ele se envolveu numa dívida bem violenta por conta disso aí. Aí nesse contraposto o senhor fala, a gente faria para acrescentar esses bens que a princípio não foram acrescentados e também para sair do imóvel. Exatamente isso. No pedido contraposto, trabalharia tudo isso, né? Da verdade, das contradições. A autora fala realmente que teve prejuízo, mas quem teve o prejuízo foi o requerido, aí traz esses prejuízos, né, empréstimos, o que foi gasto, e traz essa questão também do imóvel. Então, dá para trabalhar bem. A linha de defesa, nós temos uma preliminar legal, que é a legitimidade de parte, bacana, mas dá para trabalhar muito bem na matéria, né, o pedido contraposto, dá para trabalhar muito bem isso. Aí, ideal é pedido contraposto ou em convenção? O que o senhor acha que fica mais... Contraposto, porque é possessória, né? Na verdade, ela está pedindo a declaração da união estável, né? Dissolução da união estável. Dissolução. Ela está pedindo a declaração e a dissolução, né? Porque vocês foram morar juntos, vocês não fizeram isso no cartório, né? Peraí, não tem cartório, tem a dissolução, tem o registro da dissolução da união estável. Tem o registro da união estável, né? E ela quer só a dissolução e a partilha de bens, não é isso? É a dissolução, a partilha e a manutenção na posse. Nossa senhora. Então, ela envolveu o possessório no meio. Então, que bom. Não precisa reconhecer, que bom. Agora, me fala uma coisa. Em relação à data que ela alega da união estável, está correta? Bate com o documento ou não? Que eles ficaram juntos? Bate certinho? Sim. Bate? Legal. Porque senão daria para a gente pedir a declaração na defesa também. A declaração da data correta, né? Como está certinho, então vamos fazer o quê? Qual é a linha de raciocínio nossa? Vamos trabalhar com a preliminar, elegibilidade de parte em relação ao pedido possessório, mas deixar claro que a elegibilidade de parte é o pedido possessório, né? Então dá para excluir esse pedido, a sentença ser parcialmente, que gera até honorários. Então dá para fazer isso. No mérito, nós vamos fazer o quê? Um pedido contraposto, explicando a verdade. Aí traz as dívidas, que o relacionamento gerou uma situação que colocou ele em uma situação complicada financeiramente. Dá para trazer bastante isso, hein? Entendi. Aí comprova, meu irmão, quanto a isso, ele é bem cauteloso. Ele tem todos os documentos demonstrando empréstimo, demonstrando os câmera fria que comprou, inclusive está todo o nome dele também, entendeu? Nossa maior dúvida é, então, a princípio a gente afastaria a ação de... Como chama, Paulo? Reivindicatória, né? Porque a gente já mataria tudo no contraposto. Já no contraposto, perfeito, já mataria tudo no contraposto, é isso mesmo. Essa é a estratégia. E aí, diante disso, a gente consegue ganhar corpo, ganhar força, né? Perfeito. Entendi. O que a gente tem? A gente tem contei com o senhor, tem o contrato de compra e venda, tem a procuração pública registrada em cartório e tem a petição também solicitando o... Grita aí, Paulo, você for pontuar essas coisas. Peraí, doutor, Paulo... Tá bom, fica à vontade, Paulo, fica à vontade. Desliga o microfone. É só multar, só. Peraí, doutor, só um minutinho. Tá bom, tá jóia. Pode deixar a câmera, só muta o microfone.
Aí, ó, joia. Agora, Paulo, pode liberar o seu. Libera o seu. Olha lá. Agora ficou normal. Pronto. Meu, escuta, doutor. Perfeito, viu? Tá parecendo até voz locutora aqui, viu? Deixa eu só fazer uma recapitulação. São 2 ações, na verdade tem uma ação, que é essa de... São separadas então, não foi na mesma? Na verdade é o seguinte, essa ação está em trâmite já. Tá. Alimento, guarda, pensão e ela pediu a manutenção da posse, certo? Tá. O senhor acha que nessa ação, vamos deixar de lado a guarda, a pensão, vamos focar na manutenção da posse? Mas foi pra cima de você, hein? Né? E quantos filhos você tem com ela, com a ex-companheira? Oi? Quantos filhos você tem com a ex-companheira? Não, no caso não sou eu, é meu primo. Seu primo. O André também é meu primo. Entendi. E a defesa é pro irmão dele. Família unida é isso aí, ó, que legal, né? Aí deixa eu falar pro senhor. Vamos deixar de lado a questão da guarda, a questão da pensão, então vamos focar na manutenção da posse. O senhor acha que a nossa tese, a nossa intenção, como ela tratou sobre manutenção de posse lá, era dizer sobre a questão da ilegitimidade dele, porque ele não é proprietário da casa, certo? Certo. A casa lá, o imóvel, a certidão da matrícula, a casa era do conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional vendeu para o fulano X. O fulano X vendeu para a mãe do meu primo. No caso, o polo passivo do processo. Que de documento que a gente tem? A certidão do cartório dizendo que o imóvel está sendo vendido do conjunto habitacional para o senhor Raimundo. E a gente tem um contrato de compra e venda do senhor Raimundo com a mãe do meu primo. E a gente tem a procuração, também, além do contrato de compra e venda, tem a procuração do senhor Raimundo passando para a mãe do meu primo, no caso a Sônia, para dispor inclusive sobre posse, domínio e tal. Então são essa linha de documentos. Aí o que acontece? Para fins de regularização, ela já solicitou, né, na instituição competente aqui do Estado, a regularização desse imóvel. Pediram cerca de 6 a 8 meses. Tá. O que acontece? O senhor acha que essa ação, a gente discute essa questão da posse lá nessa ação de alimentos, guarda e tal, e manutenção de posse, ou eu faço uma petitória de reivindicação? A minha intenção era pedir legitimidade naquela ação e entrar com uma petitória de reivindicação. Aí, qual que seria a dúvida? Tem 3 requisitos lá da petitória, né? Um é comprovar a propriedade. A meu ver, diante desses documentos que ela tem em posse, que seria o contrato de compra e venda com a Raimunda comprou do conjunto habitacional da Caixa. E aí a Raimunda não transferiu para ela. Mesmo sem a transferência, ela vendeu para a Sônia, que no caso é a mãe do meu primo. Tá. E aí, como ela não transferiu, ela fez uma procuração pública e um contrato particular de compra e venda. Eu achei jurisprudência do STJ, no sentido de quando a pessoa tem o contrato de compra e venda, né, já dá direito de ingressar com a ação petitória, de reivindicação de posse, reivindicatória de posse. Deixa eu explicar, então, isso é importante. Sabe, gente, a jurisprudência, a gente precisa tomar muito cuidado, né? É claro que a gente é advogado, a gente é terrível, né? Então a gente acha uma jurisprudência e a gente bate naquilo. Mas juiz erra muito. Juiz de primeiro grau erra muito, muitas vezes não é muito respeitado, né? Porque erra muito mesmo. São barbaridades jurídicas, né? São decisões fora da caixinha. Mudando até, não é a nossa área, não é a minha área, mas a trabalhista. A trabalhista tem juiz que deu o vínculo empregatício para Uber. Eu tenho na cabeça? Que é um juiz, às vezes, que quer aparecer na mídia. É verdade, tem isso, né? Tem juiz que não gosta de ser juiz, ele queria ser ator, fazer o quê? Ele, infelizmente, é juiz. Então, tem que tomar cuidado. Petitória, gente, a gente só pode trabalhar com petitória quando nós temos o quê? O registro. O único documento, registro, certidão de propriedade. A única exceção seria o quê? Fazer uma reivindicatória com base num inventário. Então, o inventário está em andamento, então você faz com o polo ativo espólio e coloca o inventariante como representante. Essa seria uma exceção. Agora, trabalhar com reivindicatório, com qualquer outro documento, eu falo qualquer mesmo, inclusive escritura pública, que não faz a vez do registro, não substitui a certidão de propriedade, é um tiro no pé. É um tiro no pé por quê, doutores? Porque o judiciário, se julgar correto e não fazer bobagem, fazer besteira, e besteira não adianta a gente ganhar em primeiro grau e perder em segundo e terceiro, a gente não tem o requisito, não tem o registro, né? Entendeu? E aí,
será que seria possível resolver? Não, senhor me escuta? Escuto. Será que seria possível, no caso, discutir essa questão dessa manutenção de posse lá naquela ação de alimentos? A vara de família, na qual está tramitando o processo, seria competente para tratar sobre essa matéria? Não, na verdade, sabe o que eu acho? Eu não sei se foi desespero, né? Dela, do advogado, da advogada. Nessa história todo mundo erra, né? Somos seres humanos, mas errou feio, porque na ação de declaração, no caso é só dissolução e partilha de bens, poderia pedir uma medida protetiva, alguma coisa assim, mas pedir um interdito proibitório nessa ação, o juiz, a juíza, se for um juiz centrado, ele pede para excluir esse pedido, falou, questões possessórias deverão ser discutidas numa ação própria. A não ser matéria específica. Matéria específica, totalmente específica, porque possessória tem a ver com ações de procedimento especial, né? Então, o juiz, o ideal, normalmente eles vão fazer isso. Se não fizer, porque comeu bola, ele, o assessor, a assessora, ela, mas tá errado, hein? Tá errado. Usou a ação na hora errada, no lugar errado, viu? Sim. Dá até para trazer isso na peça, viu? Na peça dá para falar isso, excelência. Ação possessória é um assunto muito específico. Não dá para se trabalhar ação possessória numa dissolução, como não daria para trabalhar esse assunto num divórcio. Realmente vou inverter, seria tratar sobre divórcio numa ação possessória. Isso, é isso mesmo, não tem sentido, né? Sim. Ou seja, foi um tiro no pé. Inclusive dá para pedir o quê? A exclusão do pedido, né? Exclusão do pedido, e dá para fazer uma conexão também, viu, doutor? Dá para pedir a inépcia da inicial, falando que esse pedido não tem conexão com o pedido principal. E não tem, né, gente? Não tem. Sim. Inclusive, são duas matérias específicas sendo discutidas. Verdade. Porque questão de partilha e de família se discute vara de família. A vara civil federal não julga esse tipo de processo. Igual a questão da questão possessória aí que ela está pedindo, né? A ação possessória, tanto a ação de reintegração, manutenção e interdito proibitório, que é a preventiva, são ações de procedimento especial. Algumas ações em caráter de exceção cabem, que nem a ação declaratória de nulidade no negócio jurídico. Então eu estou pedindo a nulidade no negócio jurídico, do contrato. Aí eu falo, esse contrato eu quero a nulidade dessa venda, me enganaram, e eu quero a reintegração, ou a conversão e indenização. Legal. Agora, divórcio, eu quero o divórcio e a reintegração, emissão na posse, ou interdito proibitório, tá errado, né? E na dissolução a mesma coisa, o pedido tá errado, foi feito no lugar errado, se empolgou aí, viu? E o senhor acha, então, que a gente, vamos dizer assim, mataria essa questão da manutenção de posse lá naquela ação, que a gente tinha intenção de distribuir uma petitória, porém os documentos que a gente tem com relação à propriedade... Agora, hoje, a ideia dele é voltar para o imóvel, essa é a intenção? Na verdade, a mãe, ele já mora em outro imóvel, a mãe que é o imóvel dela, né? A mãe dele, no caso, que é o imóvel dela. E pena que a mãe não tem registro, né? A mãe, ela tem ela tem a posse, né? Ela tem contrato de gaveta, né? Caramba, mas né? deixa eu falar pro senhor, e essa procuração pública sobre dispor sobre o imóvel, inclusive em possessor, posse, domínio? Não dá. Esse caso, o que a gente vai ter que fazer? Ela foi porque se pela que você falou sobre jurisprudência, né? Se pela jurisprudência do STJ permite que a pessoa discuta a propriedade com o contrato de compra e venda, a gente está um pouquinho além do contrato de compra e venda. Além do contrato de compra e venda, a gente tem a procuração. Mas o risco é muito grande. Porque se eu tenho contrato de compra e venda e não tenho no nome... Me fala uma coisa, quanto tempo ela está na posse desse imóvel? Ela ficou muito tempo? Eu sei que durou conforme o relacionamento, né? Mas ela está muito tempo? 2 anos, mais ou menos. Nossa, 2 anos. Isso é ruim, porque a nossa possessória... Porque são duas linhas, né? A contestação. A contestação nós vamos fazer um checklist, a gente já fechou. A contestação, o que nós vamos fazer? Nós vamos bater na legitimidade ativa, na legitimidade ativa em relação à possessória. Dá para bater em preliminar a inépcia da inicial, porque é um erro grotesco trabalhar com ações de direito de família e ações possessórias que são de procedimento especial. Dá para falar até em erro grotesco, viu? Inépcia da inicial. Dá para fazer uma outra preliminar da exclusão do pedido absurdo, desse jeito mesmo. E entrar no mérito. Sim. No mérito, vamos fazer o pedido contraposto. Legal, contestação. Agora vamos pensar o que a gente pode fazer. Petitória não faria.
Contraposto que o senhor diz já em relação às outras questões. As outras questões. Agora, então é bater duro em cima dessa questão da legitimidade. Da legitimidade. O senhor acha que não é viável a gente distribuir outra ação, então, para tratar sobre petitória? Não, nesse caso... E o que eu pensei também? Será que eu acredito que essa questão desse processo vai demorar um pouquinho. Aqui no Judiciário daqui, eu acredito que cerca de uns 8 meses a um ano no mínimo, né? Será que seria viável aguardar, então, o julgamento desse processo para ver o que vai ser decidido quanto à manutenção de posse? Eu faria o seguinte, né? Porque a gente tem que pensar em várias situações, várias estratégias. Ela pode fazer os capião também. Vai passando o tempo, daqui a pouco ela faz uns capião, né? Aí você vai falar assim, mas professor Júlio, como que ela vai fazer os capião se os capião é 5 anos na posse, né? 10 anos, 15 anos? Depende, tem 36 espécies. Mas hoje em dia tem uma decisão do STJ que está todo mundo usando. O STJ, o que ele fez? Ele permite agora você fazer uso capião e usar a posse complementar. O que é a posse complementar? Enquanto durar o uso capião, se durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é completado, é somado. Então, 2 anos de posse ela já tem, é fato. Vamos dizer que ela faça os capião hoje. Se esse uso capião durar 3, dependendo do uso capião que ela pedir, se for de 5, pronto, 3 mais 5, né? 3 mais 2, 5. Ganhou a ação de capião. Então, ela pode até distribuir hoje, pedindo o reconhecimento da posse complementar. Então, qual que é a nossa saída hoje? Então, 2 coisas a gente tem que fazer, 2 coisas eu faria. A contestação é inevitável, a gente tem que fazer no prazo. Se não der acordo, acho que não vai dar acordo nessa audiência, tomara que dê. Saiu de lá, não deu acordo, dia seguinte começa a contar os 15 dias. Então, a gente apresenta nesses 15 dias a contestação. Na contestação, inépcia da inicial é o primeiro ponto, porque houve um erro grotesco, que é o fator de trazer uma possessória numa petitória. Depois, daria para a gente trabalhar com o quê? Daria para trabalhar com a legitimidade do pedido possessório, legitimidade. 3, né, uma terceira preliminar, não sei se vai pedir justiça gratuita, talvez pode ser a opção. Já entrando no mérito, pedido contraposto. Legal. Agora, deixa de lado a contestação. A mãe, né, a mãe do teu primo, não é isso? Ela quer a posse de volta, ela quer o imóvel de volta, não é isso? Sim. Então, a saída dela não dá para ser petitória. Petitória seria uma ação de risco, e muito risco, hein? Às vezes tem uma decisão absurda ali, que nos favorece primeiro grau, a gente comemora, mas perde de segundo e terceiro. E aí tem majoração de sucumbência, é um risco, né? Não dá, petitória, a regra do jogo é ter a propriedade. A exceção, o inventário, quando o espólio tem a legitimidade ativa da ação. Então não tem jeito, sobrou para nós o quê? Sobrou para nós a possessória mesmo. Vamos ter que trabalhar com possessória, nós estamos no limbo possessório, né? Nós não temos a posse de fato. Mas qual tipo? Teria que ser a reintegração, porque é a posse total. Teria que fazer a reintegração de posse e trabalhar com cuidado o artigo 561. Porque o artigo 561 ele fala o quê? Para ganhar uma possessória eu tenho que provar a data do esbulho e turbação e tenho que provar também que eu tive a posse em algum momento. E aí ela vai ter que provar que ela teve a posse em algum momento. Como que a gente pode provar isso? Pega Mas não teve esbulho. O esbulho e a turbação pode ser contado a partir de agora, a partir do momento que o relacionamento chegou ao fim, entendeu? Na época ela entrou com boa fé, porque foi com o filho, o companheiro, mas a partir do momento que o relacionamento chegou ao fim, ela é uma situação de esbulho, é uma situação que ela está no imóvel e não poderia estar no imóvel, poderia alegar dali para frente, do fim do relacionamento para frente, entendeu? Sim. Que é um outro ponto importante, porque se a gente fizer uma ação de reintegração de posse e alegar o esbulho, né, a turbação, o esbulho lá atrás, ela vai falar, nossa, como que tem esbulho e turbação se era um relacionamento onde o filho dela morava também, entendeu? Então, esse esbulho, essa turbação tem que ser alegado o quê? A partir do fim do relacionamento. E a questão da notificação judicial corrobora com algo aí, doutor? Na verdade, a gente vai juntar, vai falar que houve a tentativa de conciliação, resolver de forma amigável, mas o STJ já decidiu, né, que na possessória não existe obrigatoriedade de uma notificação extrajudicial. Ajuda na fundamentação, mas não é obrigatório, né? Então, só para recapitulando, a princípio da contestação faz a preliminar de ilegitimidade do procedimento e da parte, enfim, inépcia da inicial por ter acumulado pedidos de procedimento absolutamente diversos, e já bate na contraposto para que ela, além da partilha de novos bens, que ela não inclui na inicial, para que ela saia do imóvel, né? É.
E porventura, não seria pior para ele, doutor, a questão de declarar a incompetência para jogar a posse nesse processo, para ter que entrar com uma outra ação depois, pela fragilidade dos documentos, não tendo registro, entendeu? Entendi. Não. Na verdade, essa briga ela se resume, né, em petitória e possessória. Como a gente não tem registro, não é um inventário em andamento, nos cabe fazer possessória. Agora, tem uma estratégia que eu já fiz aqui no escritório e deu certo, pode ser uma tentativa. A notificação extrajudicial, ela não tem a obrigatoriedade. Também não tem obrigatoriedade a notificação judicial, mas a notificação judicial ela tem causado muito impacto, hein? O que poderia ser feito antes? É claro que a contestação a gente vai ter que trabalhar nela, tudo, mas antes de pensar numa reintegração de posse, pode fazer o quê? Uma notificação judicial, ou seja, distribui ela no site do Tribunal de Justiça, distribui bonitinha no site do Tribunal de Justiça, mas faz uma notificação judicial. A gente tem que ter o valor da causa, os requisitos, distribui no site do Tribunal de Justiça normal. Por que é legal isso? Não tem um valor decisório, o judiciário não vai decidir nada na notificação judicial. Na distribuição, nós vamos distribuir como se fosse uma petição inicial, mas tem um campo lá que a gente coloca a notificação judicial. Mas ela causa mais impacto. Dá para recolher guia do oficial de justiça e o oficial de justiça vai até o local para fazer essa citação da notificação judicial. Nessa citação, nós poderíamos fazer o quê? Pedir a desocupação sobre possível processo civil e criminal, alguma coisa assim, né? E justificar que o imóvel foi emprestado, foi um comodato. Talvez, gente, olha só que legal, o que a gente pode fazer para ganhar força e conseguir ter sucesso na demanda? Se a gente bater muito nessa questão de esbulho e turbação, fica meio complicado, porque não houve. Ela entrou com autorização da dona, da proprietária, posseira. Então, a gente vai ter que levar, a estratégia nossa é levar essa possessória para outro lado. Deixar muito claro numa notificação, talvez, judicial, que era um comodato. A sogra emprestou para ela e para o filho. Só emprestou, não vendeu. E emprestou até que eles conseguissem comprar um imóvel, mas não conseguiram. O relacionamento chegou ao final. Diante disso, diante do comodato, do fim do relacionamento e do interesse dela de utilizar esse imóvel para outros fins, diante do comodato, requer a desocupação. Então bate nisso, né? Que no fim do relacionamento do casal, se interrompeu ali chegou a rescisão do comodato, entendeu? Essa notificação judicial pode ser, inclusive, gente, para a desocupação e a rescisão do contrato de comodato. Aí ganha força a nossa ação de reintegração de posse. Entendeu? Essa notificação judicial seria para um momento posterior, né, doutor? Seria notificação judicial, mas não para o momento posterior, seria agora. Nós faríamos uma notificação judicial, não extrajudicial, para poder o quê? Bater nisso, é um comodato. O comodato, a partir do momento que o relacionamento chegou ao fim de vocês, eu quero o imóvel de volta. Então, ou seja, essa notificação judicial é para causar um efeito psicológico, para tentar forçar a desocupação. Se não causar, ela deixa a nossa reintegração de posse mais robusta, porque nós vamos alegar a tese do comodato, entenderam? Não, perfeito. Mas aí o que eu digo em que pese que a gente faça essa notificação judicial agora, ela vai ser usada posteriormente em eventual ação possessória, se não for discutido o mérito agora na dissolução de união estável, isso? É que na dissolução estável nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater que o pedido foi feito errado, o pedido de interdito proibitório, que não cabe. Nós vamos querer a inépcia inicial, que não vai ocorrer, ou a exclusão do pedido, né? Porque não é de mérito. O juiz, nesse caso, é muito provável que ele vá a nosso favor, porque realmente o pedido foi feito no lugar errado. Então, a linha de defesa em relação à possessória, na nossa contestação, é essa, que o pedido foi feito errado. Foi um erro grotesco. Vamos trabalhar nisso. Em paralelo, pensando na possessória, que é o único caminho que a gente tem seguro, porque não dá para usar a petitória, porque é muito, muito arriscado, nós faríamos entre a distribuição da ação de entregação de posse, antes da distribuição, nós faríamos a distribuição de uma notificação judicial, para bater no comodato, para poder trazer a discussão, o caminho correto, né? Para a gente criar força e conseguir fazer uma ação de reintegração de posse alegando o comodato, entendeu? Perfeito, entendi. Aí, que nem o senhor já apontou, só por fim de cautela, a gente bate esses preliminares na contestação e fala do mérito também, né, da posse. Exatamente. Contra posse, exatamente.
para que ela saia, que o imóvel não pertence a eles, pertence à mãe do Marcelo, e deixa o trem andar. Aí o juiz decidindo o mérito, a gente solta Solta. Isso, essa é a estratégia. Por quê? Essa questão do esbulho e turbação, para ganhar uma possessória, nós temos que provar o 561. E nesse caso, é difícil provar o esbulho e a turbação. Por que é difícil provar isso? Porque eles entraram de boa fé. Foi a sogra que, de fato, emprestou para eles morarem ali. Às vezes até forneceu, deu. Mas nós vamos ter que levantar a tese do quê? Do comodato. Por isso a notificação judicial, ela é importante, porque ela causa impacto e pode resolver, forçando um acordo ou a desocupação, porque assusta, causa impacto do outro lado, porque poucas pessoas sabem que existe notificação judicial. E por outro lado também, gente, a gente consegue criar força na ação de reintegração de posse, porque nós criamos uma tese. Qual que é a tese? A tese é o comodato, o fim do comodato, porque essa notificação judicial nós vamos usar o quê? Vamos usar ela para pedir a desocupação, mas para deixar claro sobre a rescisão do contrato de comodato, entendeu? Entendi. Aí, doutor, nesse caso, a gente espera o julgamento de mérito do divórcio, né? Perfeito. É a melhor saída, hein? Eu acho. Doutor, então, não acho que tá tudo claro, né, Paulo? O ponto de partilha de bens, a gente pode juntar os novos documentos no pedido contraposto mesmo. Não é necessária reconvenção, né? Não é necessária reconvenção, não. Pode ser no pedido contraposto. Perfeito. E, doutor, a questão de verba Não, custas não. Custas não vai ter nessa contestação, né? Porque ela já é justiça gratuita. Vai ser pro final do mérito, né? Vai ser o final do mérito. Vai. Não sei se a do senhor também, mas a questão da pensão de 30%, que ele já paga uma pensão para o filho anterior, que é um salário mínimo, 1.400, mais o plano de saúde. Bate que 30%, 33%, não existe limite, né? Tem pessoas que pagam 40%, no escritório mesmo tem um oriental, ele paga 50%, porque são 3 filhos. Então, esse negócio que o limite é 33%, isso é mentira, né? Isso é um boato bobo. Mas dá para bater que, segundo a jurisprudência, aí sim vale a pena trabalhar, o percentual máximo é algo em torno de 30%. Não que seja regra, mas é o comum. Como ele tem outro filho, como ele tem outros filhos, não dá para pagar 30%, porque não dá, tem que sustentar outro filho também. Então requer a redução para 15%. Então a redução normalmente metade, quando tem outro filho, é possível sim. Não, que foi deferida a liminar, na verdade o salário dele é um salário bom, ele é policial militar, tem um salário bruto de R$12.000. Tá. Só que em decorrência desse relacionamento, que ele empréstimo para construir o empreendimento lá, nossa, mais de 150 mil de dívida, entendeu? E de empréstimo e tudo mais. Aí na liminar foi fixado um salário mínimo, e antes dessa liminar, ele já pagava de modo espontâneo a escola e o plano de saúde, que totalizava R$1.000, e agora entrou mais esse 1.400, entendeu? Aí de fato pesou, porque o salário dele líquido hoje não é pouco, é R$6.000. Agora é importante nesse caso bater muito na necessidade, né, e possibilidade, e proporcionalidade, bate muito nisso. Fala que a necessidade da criança não é tudo isso, né, tem que bater nisso, e na verdade ele não tem condições, né, então a possibilidade dele não existe. Bate muito na possibilidade, é a linha de defesa dessa ação. Não, perfeito. Aí os bens que ela, na petição também, eles colocaram uma energia solar de R$150 mil. E ela fala para ratear esse favor, porque de fato foi admitido. Colocou até energia solar, tem jeito, né? Eu falo que o homem e a mulher, os dois, né? Não puxando sardinha para um lado e para o outro, mas é meu bem na hora que separa meus bens, né? Deus do céu, é isso mesmo. É complicado. Aí ela quer ratear esses 150 mil, mas a gente vai trazer também os empréstimos que foram e vai juntar tudo, vai virar um bolo ali. Se for para dividir, vamos dividir os móveis que entraram, que só é câmera fria, que cada um é R$20 mil por aí. Agora dá para bater que a energia elétrica não tem valor de mercado, né? Porque a energia elétrica não é algo que você vai vender para quem? Quem que vai comprar? Não pode, né? Dá para alegar o quê? Que a energia elétrica, ela incorpora o bem, né? Bate nisso, né? Energia elétrica, placas solares incorporam o bem, né?
mas ela falou da parcela, que ainda está parcelada em 3 mil e pouco por mês. Entendi. Entendeu? Aí o que a gente, tipo, ele também tem os empréstimos, então o certo já que tem as dívidas, todo mundo junto e vamos dividir. É isso aí. Na verdade, ela apresentou só o lado dela, né? Exato. Agora, no contraposto, a gente vai apresentar o lado dele, que tem 100 e poucos mil de dívida que foi designado para a empresa dela lá. E tem as câmeras frias que estão todas no nome dele. Então vamos dividir também. Acho que quanto a isso é tranquilo, né? Aí batendo a proporcionalidade também do salário da pensão e morreu. Então eu acho que ficou bem claro aqui. Só para finalizar. Agora, eu vi, né, o Paulo, você entendeu a estratégia? Porque se você bater na reivindicatória, você vai perder. Por mais que você ache alguma coisa, jurisprudência a gente não pode confiar, porque a gente acha de tudo. Tem maluco para todo lado. Então, petitória tem que ter o registro. A exceção é inventário, senão vai dar errado. Por outro lado, o esbulho e a turbação está difícil de provar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a tese correta. A tese correta é que existe uma situação do quê? De comodato. Por que comodato? Porque houve empréstimo. Eu, sogra, emprestei para você, por quê? Porque eu queria o bem seu e do meu filho. Não deu certo o relacionamento, eu vou usar o imóvel. Então, essa é a tese, entendeu? Sim. Outra pergunta seria o seguinte: no caso de improcedência dessa ação de alimento, né, na qual ela pleiteia a questão da manutenção de posse, se for julgado improcedente essa questão de manutenção de posse, tem força para tirar ela do imóvel? Eu executo essa parte da improcedência, como seria? O senhor disse, no caso, o interessante seria esperar julgar essa ação para depois protocolar a ação. O pedido contraposto, né, na verdade, é em relação às dívidas, às benfeitorias, indenização, é focado nisso. A situação possessória nessa ação, nós vamos consertar com a exclusão do pedido, o pedido feito de forma equivocada. Por quê? Porque não dá para a gente falar, olha, a posse é minha, eu que tenho que voltar para a posse. A mãe, né, a sogra tem que voltar para a posse. Não dá. O juiz não vai decidir essa questão. Vai ter que ser feita numa ação autônoma mesmo. Não dá para resolver na contestação. Entendeu? Então não seria interessante eu trabalhar nessa defesa em contestação dessa ação de alimentos, né, e dizer sobre essa exclusão desse pedido aí de manutenção de posse, e nesse interim já fazer também a ação possessória de reintegração? Ah, sim, na verdade... Como o senhor disse que lá ele não vai trabalhar sobre vou manter, vou emitir emissão na posse, no caso vou tirar ela, vamos dizer assim, né? Já que ele não vai tratar sobre essa matéria lá, ou seja, ele vai excluir o pedido, sobre o pedido ele vai julgar improcedente, sobre esse pedido específico. Ele não vai, na verdade, o que os juízes fazem na prática? Eles vão fingir demência. O certo era o juiz falar, não, deixa eu te explicar, isso aqui não deveria ser feito aqui, tá? Foi um equívoco aí, mas não faz, né? Não faz, na verdade, finge demência. Ele julga improcedente, certo? Ele vai, na verdade, em relação a esse pedido, o correto é julgar improcedência. Ele vai, se julgar a declaratória de união estável procedente, então vai ser parcialmente procedente, porque vai ganhar a relação união estável, né? A dissolução, sim, no caso da dissolução, sim, mas vai ser parcialmente procedente porque o pedido possessório não cabe, está no lugar errado, né? Então, aí o senhor não acha conveniente eu já trabalhar nessa ação possessória, na questão do comodato, na reintegração? Acho sim. Na verdade, o ideal é fazer a defesa, porque a gente tem prazo mesmo, a contestação, não tem jeito, sim, mas independente da defesa, já fazer a possessória. Porque não tem outra forma, né, da gente recuperar esse imóvel, essa posse, se não for a possessória. Não tem. Sim. Então vai ser nessa linha mesmo, na questão do comodato. Eu vou trocar a ação até então que eu iria fazer reivindicatória para a ação de reintegração de posse, focando na questão do comodato. Isso, legal. Agora sim. Porque agora a gente tem uma tese forte, né? Porque a configuração do esbulho e a turbação, como que a gente vai provar isso? A gente fala, juiz, olha, terminou o relacionamento, esbulho e turbação. Fica sem sentido, né? Então, configurando o esbulho no comodato verbal, legal. Porque aí existe um comodato verbal, onde é notório, ela emprestou o imóvel para eles, o casal tentar ir para frente, né, ajudar, não deu certo o relacionamento, por favor, me devolve meu imóvel, é um comodato verbal. Então a configuração do esbulho no comodato verbal, nessa situação de união estável, fica muito mais fácil de provar, entendeu?
E teria como rolar testemunha desse processo cabe prova testemunhal, sim, né? Na questão da possessória de... Por ser possessória por natureza, o juiz provavelmente vai marcar audiência justificativa, justificação, né? Então vai ter audiência sim. É muito comum nas possessórias ter audiência agendada de instrução de julgamento ou uma justificativa. Então vai ter sim. Dá para ela levar testemunha e falar, não, o imóvel é dela sim. Mas você sabe por que eles estavam morando lá? Ela emprestou, ela quis ajudar o casal, mas inclusive ela falou que era por um tempo, né? Até eles conseguirem comprar o imóvel deles, entendeu? E essas questões de possessórias de reintegração de posse é demorado, mais ou menos? Tudo que a gente fala de ação possessória é cansativa, é demorada, é traiçoeira. Possessória é ação ruim de trabalhar. Eu falo isso porque é ação que dura no mínimo 3 anos. Se pegar um fórum ruim, pode por 5 anos, entendeu? Inclusive tem até a questão da liminar, tem a questão de posse lá, quando passa 1 ano e 1 dia, pelo tempo, tem que estudar a questão da liminar, né? Se vai caber ou não. A ação possessória é cansativa, é demorada. Eu pediria liminar, mas eu gosto de pedir o que eu tenho chance de ganhar. Pedir a desocupação e tutela antecipada não vai levar, porque a posse é velha, a posse é 2 anos. Então o que eu faria? Eu faria um pedido de arbitramento de aluguel. Excelência, como a parte está lá, né, e não quer me devolver o meu imóvel, então eu quero que ela pague aluguel. Então eu faria o pedido de arbitramento de aluguel e tutela antecipada. Na reintegração de posse, entendeu? Entendi. E quanto à benfeitoria? E quanto à questão de benfeitoria, doutor? Nessa ação aí. Benfeitoria a gente pode alegar dentro da possessória, pode alegar para causar impacto. Pode e deve, né? Mas o que é importante a gente falar? Não vai levar, né? Não vai levar porque também não é a ação correta. A ação correta para ganhar as benfeitorias, qual que é? É a chamada ação de perdas e danos, né? Onde você vai pedir as benfeitorias. E não pode condicionar a saída dela o pagamento da benfeitoria? Perguntei. E poderia condicionar a saída dela do imóvel ao condicionamento do pagamento das benfeitorias? Dá para pedir isso sim. Dá para mencionar isso na peça. Não pedir, né? Dá para mencionar na peça. Que inclusive pode abrir um tópico da possibilidade de acordo. Né? Da possibilidade de acordo. Vem informar que tem interesse em fazer um acordo. Deixamos de cobrar as benfeitorias se ela sair em 15 dias. Então, pode fazer isso. Não é um pedido, mas são argumentos que são trazidos dentro da peça, né? Entendi. Zé, não sei se já pode... Eu vou abrir para o doutor André. Deixa eu aumentar aqui. Doutor, depois que o senhor comentou dessa questão do uso campeão, fiquei até um pouco meio assim... Estava pensando em já começar a mexer com essa ação possessória e já soltar ela junto com essa contestação, de modo autônomo, claro. De experiência não dá, né? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas se bem que tem juiz que faz a juntada, viu? Tem juiz que faz. Por ser possessória, por uso campeão, eu orientaria a fazer sim. Faz o quanto antes, porque tudo bem, ela vai ter que estar muito bem orientada para fazer isso, né? Ela vai ter que pegar um advogado igual o doutor, o estudioso, né? E não é a maioria, né? Mas se ela cair a ficha dela da possibilidade de fazer uso campeão, doutores, complica bastante, viu? Porque o que ela faz? Ela faz uso campeão com a tese da posse complementar e aí ela faz o quê? Quando vocês fazerem a ação de integração de posse, ela pede a suspensão até que seja julgado o uso campeão. Matou, checkmate, entendeu? Rapaz. Mas o advogado dela é bem fraquinho, não falando mal do colega, porque ele só dele fazer essa ação já acumula, juntando tudo, já dá uma... Na verdade, com respeito, né? Mas quem faz um pedido desse, me parece o quê? Me parece que talvez é advogado que faz todas as áreas, né? Civil, previdenciário, trabalhista, aí a chance de errar é maior, né? Ele já não tem fundamentação nenhuma, ele pauta mesmo que ela está no imóvel e que está lá, enfim, para manter. Então, doutor, a dúvida que era tudo isso e a gente vai fazer já a contestação e já vai soltar essa ação possessória também. Se quiser marcar uma mentoria para corrigir a peça, manda a peça antes e eu corrijo a peça com vocês aqui. Essa plataforma permite, tá? Então, se precisar, eu estou à disposição, tá bom? Mas vai na linha do comodato, hein? É a única linha que a gente tem chance de sucesso. Se a gente alegar um esbulho natural, ó, vai dar ruim. Nós já vamos então providenciar essa notificação judicial para corroborar, né? Judicial, hein, doutor? Notificação judicial. Automático. 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 A gente vai providenciar essa notificação judicial
Já vamos começar a fazer a contestação e dá pra gente marcar outra reunião no caso pra gente já dar uma olhada na contestação. Legal. E aí já corrige ela, e já deixa ela pronta. Manda ela antes pra mim, manda pra Camila antes, aí eu já entro corrigindo ela com vocês aqui, tá? A contestação e a ação concessória, né? Com certeza, corrige as duas. Perfeito. Corrige não, some, tá? No sentido de somar, doutor, viu? Obrigado de coração, doutor. O senhor é um cara 10. Parabéns mesmo pela didática e esclarecimento. Logo a gente vai conversar mais aqui em Mato Grosso. Tem muita terra desregulada, doutor. Eu sei. A hora que tiver um tempinho, doutor, entra lá no site, no www.portal EJO. Tem a pós até de regularização de imóveis. Eu sou coordenador e professor titular. É bem legal. É uma pós que é para advogado e engenheiro. Não é uma revisão de direito civil, né? Acho que é a única pós no Brasil que tem de regularização de imóveis. Se surgir alguma é cópia, mas aí não tem jeito. Eles vão ficar fazendo revisão de direito civil. Aí não é regularização. Não. O mérito é do senhor. Quer falar, Paulo? De antemão, doutor, muito obrigado. Acho que a gente volta a se ver aí, tá? Tá bom, tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Doutor, me escuta?